nós vamos falar sobre alma, e assim como falamos de corpo, vamos falar de alma. E demos aqui o conceito de alma, palavra que em hebraico escreve nefesh e em grego escreve psique, significando algo incorpóreo, imaterial, invisível, fonte e motor de todos os atos humanos. E eu disse que a alma está ligada ao corpo e depende tanto dos órgãos vitais deste como do espírito que dá a vida. Segundo o que nos informa a palavra de Deus, lá no capítulo 2, verso 7, está escrito assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Esse fôlego de vida era o espírito de vida, que são representados pelo fôlego e a consciência. Isso é espírito de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Em algumas outras versões, dizem que o homem foi feito. O foi é uma designação do verbo ser. Todos sabemos disso. Todo erudito sabe disso. Quem tem conhecimento da língua portuguesa sabe muito bem que foi é uma designação do verbo ser. Então nós somos alma vivente. Nós não temos. E uma coisa de se perguntar para os imortalistas é a seguinte pergunta: se o homem tivesse imortalidade inata, que necessidade teria ele de comer da árvore da vida, a fim de perpetuar a sua existência? Ou que necessidade teria Deus de impedir o homem de alcançar o que este já possuía? Veja que todas as duas coisas aconteceram para o homem não se imortalizar no pecado. Foi tirado dele a condição de comer do fruto da árvore da vida para ele viver eternamente. E foi expulso do Éden para um outro lugar, a fim de que a árvore da vida fosse guardada por um querubim, e esse lugar foi arrebatado, que hoje nós conhecemos como paraíso. O paraíso está no céu, e um dia vai ser transportado para a terra, e é esse mesmo paraíso cujas árvores têm as suas folhas que servem para remédio para as nações, durante todo o reino milenar de Cristo na Terra, na dispensação do reino, no reino milenar. Alguém chega a criticar, falando sobre a doutrina do sono da alma, e eles tentam refutar, usando aqui alguns textos bíblicos, nós vamos falar sobre isso, mas eu quero deixar claro que sono da alma é bíblico. É bíblico porque a morte nada mais é para Deus do que sono. O sono. Se a pessoa é alma, quando o homem morre, a alma morre também. Agora, Jesus considerou a morte como sono, quando disse que tanto Lázaro estava dormindo, como também está escrito aqui em Jeremias 51, 57. Quem tiver a Bíblia pode abrir comigo. O que diz lá em Jeremias 51, 57? Diz assim: Embriagarei os seus príncipes, os seus sábios, os seus governadores, os seus vice-reis e os seus valentes. Dormirão sono eterno e não acordarão, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Dormir sono eterno. Aqui está falando da morte, chamando a morte de sono. Ora, se dorme, dorme porque tem sono, não é mesmo? Então aqui diz dormir sono eterno, mas isso aqui é simbólico, porque nós sabemos que estes príncipes, sábios e governadores aqui, vice-reis, eles vão sim um dia ressuscitar na segunda ressurreição, a ressurreição do juízo do trono branco, para serem julgados. Mas eles não vão ressuscitar na primeira ressurreição. Nós podemos também ler em Daniel 12, 2, e vamos ver claro também, mais uma vez, falar sobre dormir. E todos nós sabemos que quem dorme, dorme porque tem sono. E nós vamos ver que o dormir significa morte. Para Deus significa morte, porque um dia vão ser despertados desse sono da morte para serem julgados. O que diz lá em Daniel 12, 2? Diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra. Então veja que quem está no pó da terra está dormindo, não está consciente em lugar nenhum, porque não existe nada nele imortal, não existe nada no homem imortal, porque o homem é alma vivente.
e tem o espírito dado por Deus, que são representados pelo fôlego e a consciência. Se isto volta para Deus, quando ele exala esse fôlego na morte, quando ele expira, Jesus Cristo, quando estava na cruz morrendo, ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito, e expirou. Assim como Estevão, reconhecendo Jesus como Deus, na sua execução, na sua condenação e execução ali na hora da morte, ele viu Jesus assentado à direita de Deus e disse: Jesus Cristo, a ti entrego o meu espírito, e expirou. Então ele expirou, ele exalou o fôlego que ele tinha da parte de Deus, que é o espírito, representados pelo fôlego e pela consciência. Isso é espírito. E automaticamente na morte o fôlego sai, que é o ar, o vento, dado por Deus, e o que era a consciência na morte se torna inconsciência. E a única esperança, como disse, é chamado ressurreição dos justos. É a única porta para aquele que serve ao Senhor. Está escrito então assim, em 12:2 de Daniel: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Veja que Daniel deixa claro que existem duas ressurreições apenas duas. Aqueles que irão serem arrebatados após o período da grande tribulação, porque a igreja entra nesse período. E a segunda ressurreição para aqueles que ficarem 1000 anos ainda sepultados, ou seja, os que não participarem da primeira ressurreição, do arrebatamento da igreja, vão ressurgir na segunda ressurreição, no juízo do trono branco, para serem julgados. Vamos ler aqui também uma outra passagem que se encontra em 1 de Tessalonicenses 4:13. Vamos ver também o que diz lá, 1 de Tessalonicenses 4:13. Antes disso, vamos ler João 11 ao verso 14. Lá diz assim, João 11:11. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu. Então veja que Jesus chama a morte de sono, de adormecimento, mas vou para despertá-lo. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Pensou que ele estava vivo, apenas dormindo. Mas Jesus disse aos discípulos. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Então Jesus disse que Lázaro estava morto, mas chamou a morte de quê? De estar dormindo. E quem dorme, logicamente, dorme porque está com sono. Isso é muito claro. Vamos ver, então, lá em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 18. Vamos ver o que está escrito em Tessalonicenses. Está escrito assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Mais uma vez, estão dormindo. Para o Senhor, estão dormindo. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aqui é claro, Jesus deixa claro que a única esperança é porque o Pai o ressuscitou, assim ele também nos ressuscitará pela palavra do seu poder. Ainda continua dizendo: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Isso é arrebatamento. Então nós não vamos preceder os que dormem. E quando você lê Apocalipse 20, verso 4, você vai ver que a primeira ressurreição já são para aqueles que não aceitaram a marca da besta. Então, como que a igreja não passa pela grande tribulação? É um outro tema que nós não vamos aprofundar aqui, mas eu quero deixar bem claro para os irmãos sobre isso posteriormente. Continuando no verso 16, diz assim: porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amados, vamos também ler em Apocalipse 14, 13.
Abrem comigo a Bíblia, aquele que pode abrir a Bíblia, abre comigo a Bíblia. Vamos estar estudando aqui a palavra do Senhor. Tudo dentro do fundamento da palavra de Deus, dentro do contexto. 14:3 diz assim: Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então estão mortos, estão aguardando a volta de Cristo, o Espírito dizendo aqui, para que descansem das suas fadigas. Estão descansando. Isso aqui deixa muito claro, essa questão de estarem dormindo. Estarem dormindo, a pessoa dorme justamente para descansar. Vamos ler também aqui uma outra passagem que se encontra em 2 de Timóteo 4:8. Quem tem a Bíblia, abra comigo. Vamos verificar o que diz a palavra de Deus. 2 de Timóteo 4:8 diz assim. Antes um pouquinho, em 2 de Timóteo 1:12 diz assim. Sim, 4:8. Mas vamos antes dessa passagem, irmãos, me perdoem, antes dessa passagem, vamos ler Hebreus 4:13. O que diz Hebreus 4:13? É uma passagem que eu prefiro ler a princípio com os irmãos. 4:18 diz o quê? 4:18 de Hebreus. Misturando aqui, não é 4:18, é 11:13 de Hebreus. Misturei com outro livro. 11:13 de Hebreus. 11:13 de Hebreus diz assim: Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Então, todos os que morreram pela fé, morreram na fé, não obtiveram as promessas. Ainda no versículo 39 diz assim: Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, eles estão esperando a igreja, que somos nós. Então, todos eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas, porque as promessas vão ser obtidas na volta de Cristo, na ressurreição do justo. Isso é muito claro. Ninguém passa a viver de uma outra forma em seguida da morte, em seguida à morte. Mas a única esperança chama-se ressurreição do justo. Vamos ler agora a forma com que os imortalistas tentam refutar. Vamos ler agora em Filipenses 1:23. O que está escrito em Filipenses 1:23? Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então eles dizem que ao partir você já está com Cristo. Bom, mas vamos ver, de que forma que eles estão com Cristo. 2 de Coríntios 5:8, é uma outra passagem que eles também querem usar para dar ênfase à questão da imortalidade da alma. 5:8 diz assim: Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Como se tudo isso fosse na hora da morte, A pessoa morreu e já está com Cristo. Vamos ver lá o que diz 2 de Timóteo 1, verso 12. Para nós combatermos aí esses versículos que eles interpretam de outra maneira. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Qual é o dia? O dia da ressurreição. Então é impossível que na morte estejamos com Cristo e o nosso depósito só seja dado naquele dia, dia da ressurreição. Até porque ter a ressurreição se na morte a pessoa já está com Cristo? Será que seria apenas para recebermos um outro corpo, um corpo glorificado? Então são coisas ilógicas, contraditórias. Por quê? Porque não interpretam a Bíblia como deviam interpretar. E ainda continuando em 2 de Timóteo 4, verso 8, que era a última passagem que eu queria ler com os irmãos. 4:8 diz assim: Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Então, estar com Cristo é naquele dia. E quando você morre em Cristo, você pode dizer sim que está com Cristo. Por quê? Porque todas as suas obras o acompanham
E você está num lugar simbólico, que é simbólico, viu? Simbólico, chamado seio de Abraão. Assim como os ímpios estão também num lugar simbólico chamado Hades. Ninguém está queimando, sofrendo no fogo do inferno após a morte sem serem primeiro julgados. Então veja que não existe condenação se não antes terem sido julgados. E por que do tribunal de Cristo? Para sermos galardoados, segundo o que nós fizemos por intermédio do corpo, o bem ou o mal. Então nós vamos participar do tribunal de Cristo, nós que seremos arrebatados, que não vamos preceder os que dormem se estivermos vivos na volta de Cristo. Agora, no juízo do trono branco também serão julgados para depois receberem a sua sentença. Ora, ninguém pode ir preso hoje se não primeiro receber a sua sentença. Ainda que ele seja pego em flagrante, ele pode ser guardado num lugar para depois ser sentenciado e começar a cumprir a pena. Então isso é lógico para nós que vivemos na terra e sabemos que a lei funciona assim. Desta forma também Deus cumprirá o seu julgamento na vida do ímpio ou do justo após receberem o seu juízo, seja no tribunal de Cristo, seja no juízo do trono branco. Amados irmãos, que esta palavra possam ter explicado muito sobre essa questão de alma. Vamos falar muito sobre a alma, vamos provar, estudaremos aqui sobre a alma, provando que ela é mortal, não existe nada imortal no homem. Isso é mentira satânica no Éden, a serpente sendo usada pelo dragão, lá no capítulo 3, que nada mais é do que a primeira seção espírita do Gênesis, né? Ali está o início da doutrina espírita, o espiritismo ali, o dragão, a antiga serpente, né? O grande mentor ali usando a mais astuta alimária do campo, que era a serpente, para enganar Eva, falando sobre a não morte, né? Falando aí da imortalidade da alma, no certamente não morrereis. Então ali deu origem à doutrina da imortalidade da alma. Vimos que não passa de forma alguma pela acurácia bíblica, não tem fundamento bíblico e são contraditórios aquelas pessoas que pensam assim e dão ênfase nesta doutrina aí chamada imortalidade da alma. Vamos falar muito sobre alma, não perca aí os nossos áudios, tanto quanto aqueles que estudam também aqui conosco a palavra de Deus. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.